Há duas pessoas, mas uma delas veio recentemente e outra, eu já sei quais são as duas pessoas. Eu vou pedir então que Luide Barbosa, que não vem aqui eu não sei se fez. Eu sei que na palestra, nas reuniões mediúnicas de esclarecimento, ele já fez perguntas. Mas aqui vou pedir que você faça, Luide. Eu mesmo tomo essa iniciativa porque aquele princípio, né? Se ninguém mais tiver disposição, a gente chama quem está mais disposto, lógico. Mas se for possível, uma pessoa diferente, eu não me recordo. Pois não, filho? Obrigado pela oportunidade. Entende que agradecer aos bons espíritos. A oportunidade é oferecida por eles. Eu tenho que parar com isso aqui, deixa eu botar por baixo do braço para não ficar puxando toda hora. Sim, senhor. Então, sou da mediúnica de sexta-feira, né, com Fábio e Yara, na direção, e sou estudante. Certo? Sim. Eu gostaria de saber a respeito do medo de errar. Mas o senhor trabalha também, só tocando a parte do Facebook, né? Você é um analista de rede social. É uma das profissões promissoras da atualidade, segundo os melhores órgãos de imprensa. Então, se esqueceu de dizer isso. Então, eu digo. E se atualiza com os melhores cursos disponíveis no país, em São Paulo. Então, é um profissional mesmo, sim. Então, se você pudesse falar sobre... Gaguejou um pouco mais, ficou um pouco mais nervoso. Se eu falar mal de você, você se sente melhor, Luigi? Tá certo, tá bom. Tá vendo? Coitadinho, tá nervoso, bichinho. Impressionante você ser totalmente heterossexual. E é. Por isso que eu estou falando. Se eu tivesse alguma dúvida, eu não diria aqui, né? Isso é um assunto de cada um, né, gente? Sim, filho, vá, fale. Então, se eu pudesse... Significa que é possível. Todos serão salvos. Não é? Porque se um homem heterossexual pode ser assim, imagina, está todo mundo salvo, meu Deus. Desculpem o preconceito. Estou sendo preconceituoso, né? Mas feminista demais. Que culpa tenho eu se a alma é mulher, disse Jung, um grande machão, né? Então mais razão. E se um machão disse isso, eu como gay posso ficar mais à vontade para falar, né? Pois não, Luigi. Obrigado. De nada. Se você pudesse falar a respeito... Que bom que eu mereci um agradecimento, né? Pelo menos ele agradeceu, né? O bom Luigi. Eu vou ver se eu deixo de Senhor... Prece, gente, vibração, um passe à distância. Edna, um passe, assim, a distância, o reiki, a distância. Porque tem um de vocês que disse assim, o passe, Edna, Léo, que está em frente a mim aqui na câmera. Léo disse assim, que estava tomando um passe com Edna. Aí, que beleza, eu fui ficando relaxado, saindo coisa ruim saindo. Cada vez mais leve, daqui a pouco. Ei, essa coisa ruim é meu espírito, peraí. Deixa isso aqui que eu preciso ficar encarnado. Então, Edna, você vibra aí, vocês passistas, para poder tirar essas obsessões, não é? E eu ficar mais sério como devo nessa posição. Eu deveria estar mais circunspecto, irmãos e irmãs, não é? Fazendo cara de santo, de São Pedro, de Jesus, não é? Ou de Bernadette Soberro, não é? Né, gente? Isso é o mais certo, não é? Então, perdoem esse meu desequilíbrio. Luigi. Então, se você pudesse falar sobre o medo de errar, sobre não gostar de errar e, se possível, a respeito do orgulho. Do orgulho. Que beleza, você fez uma fusão. Parece simples, mas eu julguei bastante profunda, né? A pessoa pergunta geral, de interesse geral. E, primeiro, eu achei que... Vou apresentar algumas ideias que me parecem mais opiniáticas sobre esse assunto específico, quando você começou a falar. Mas que aqui eu não estou sozinho, não é? Ninguém gosta de errar. Quem diz que não se incomoda de errar já está criando processos de elaboração, de racionalização, de justificação para dizer que está certo ao seu modo. Um criminoso, assassino confesso, ou se acha mais honesto que os outros, ou acha que tem todos os motivos para ter agido da forma que agiu. Eu me descontrolei porque minha mãe era uma profissional do sexo, meu pai me espancou, eu sempre sofri penúria. Interessante que a população de pessoas na miséria, ou próxima faixa de miséria, é imensa. E o percentual que adentra a marginalidade e a criminalidade é mínimo, o percentual nessa população. Logo, não é desculpa. Recentemente, permitam e desculpem, por isso eu vou dizer, ainda que eu esteja sob inspiração do plano superior, isso tenham como meu para à vontade contestarem. Vi um autor, com muito boa intenção, isso era óbvio, uma autoridade da magistratura em São Paulo, ao lado de uma autoridade do Ministério Público em São Paulo, ambos, com a magnífica Mônica Waldvogel, uma das boas jornalistas do país.
e defendendo essa tese, que esse pobre coitado, que levou pontapés a vida inteira, desde o ventre da mãe até hoje, é claro que o rapaz vai dar um tiro no outro jovem. Então, são doentes mentais, ou então, Mônica Valvogel disse alguma coisa como, eu acho que não, acho que a natureza é humana, não é? Logo em seguida, a autoridade do Ministério Público, se eu estiver reproduzindo com muita precisão as palavras deles, sei que eles me perdoariam, esse senhor muito bem intencionado, mas eu achei interessante, com todas aquelas pelanquinhas veneráveis, com todos aqueles cabelos brancos, e aquele tom bonachão sincero, não pareceu hipócrita mesmo, estou até que não estou usando os nomes dos dois figurões, só de Mônica Valvogel. Ele era, para mim, parecia-me extremamente ingênuo. Mas que homem ingênuo! Como é que um homem que trabalha com crime, que leva os alunos para regiões de contato direto com quem está na marginalidade, consegue manter opiniões tão utópicas, idílicas? Não, mas como estão dizendo agora sobre isso, a questão era a maioridade penal, que é um tema que quer pegar fogo, mas muita gente joga ducha de água fria, inclusive em altos escalões da República. Um representante diz, mas ela diz que não, e daí? E daí, já elogiei várias vezes, né? E daí que a presidenta seja contra, que ela me ouça. Qual é o problema dela ser contra? Seja e respeite o sistema democrático. Não deve ser tudo submetido a plebiscito ou sufrágio universal não são o único meio para se chegar à vivência plena democrática. Mas 97% da população brasileira, 97%, isso é quase uma unanimidade inalcançável. Para uma pátria complexa, heterogênea como a brasileira. 97% da população brasileira, é a estatística de um órgão respeitável, acreditam que a maioridade penal deve descer para 16 anos. Porque 97% da população brasileira compreende que um rapaz ou uma moça de 16 anos, ao pegar uma arma e disparar na direção de uma pessoa, sabe muito bem o que está fazendo. E não estão falando o que eu considero um dos argumentos essenciais. Se a Constituição... elemento pétreo da Constituição... eu, como uso aqui expressões latinas, também vou ficar à vontade. Vai, né? Com 2 dedinhos assim. Wagner, você não vai precisar fazer, mas isso aqui poderia também já ser, né? Então vai ter quadradinho, não tem jeito. Cláusula pétrea da Constituição. A cláusula pétrea é, se a gente considerar, revejam, releiam, reestudem, né? Isso é arbitrário, as pessoas definem quando bem entendem e voltam atrás quando é interessante. Olhem só como ficou diferente em outra circunstância. Todo mundo sabe que aos 16 anos, esse jovem, que não sabe o que é dar um tiro, né? Estou disparando uma arma para... Há casos assim de jovens, eu vou buscar lá uma moto tal importada, vamos lá pegar? O lá pegar é o seguinte, saem com outra moto mais barata já roubada ou furtada, aí vão fazer de fato um roubo, mas roubo latrocínio, não só o roubo com arma de fogo, vão matar para roubar, então vão no percurso, e aí a vítima está de costas no trânsito, dão um tiro, assistem se divertindo às gargalhadas, a pessoa cair da sua moto e levam a moto para casa. Não é 1, nem 2, nem 5 casos. Eles são menores, eles vão ficar só 3 anos naquela instituiçãozinha mais leve. Né? Eu não vou nem ficar entrando em detalhes porque não importa. Só para a gente relativizar. No futuro, posso falar ousadamente? Posso ser atrevido para mostrar? Posso estar... Olha, qualquer coisa vocês digam que sou eu que estou falando. Não os espíritos. Pronto. A loucura de Benjamin não tem importância. Todo mundo comete erros em qualquer época. No futuro, não vão ser 16 anos, amigos. A maioridade vai baixar para 14. A Organização Mundial de Saúde já sabe disso há muito tempo. Quem tem 14 anos hoje sabe muito bem o que é perversidade ou não. Mas vamos deixar isso para depois. Isso é loucura de Benjamin, né? Pode ser. Chico Xavier falou isso em 1984. Eugênia falou comigo e eu achei quase um disparate. Eugênia, eu vou respeitar, mas eu não vou dizer a ninguém em público uma coisa dessa. Isso é um escândalo. Eu me lembro que na época, chamei, acho que Yolanda está aqui, vi Yolanda. Eu lembro que Yolanda subiu lá no Yacht Club,
Perdão, no espaço. Isso é porque eu dormi 3 horas e 20 minutos. Vê que é por isso que eu estou tão obsidiado hoje, falando muita asneira. Então vamos continuar falando asneiras, aproveitar, porque depois, quando ficar mais lúcido, eu falo menos asneiras. Isso não é bom para a causa. Então, como está paradoxal o que eu estou dizendo, né? Aí eu chamei Yolanda, que defendeu a tese, mas porque depois de eu falar com Eugênia sobre isso, eu fui levado, certamente pelos bons espíritos, a abrir uma passagem, uma biografia nova de Chico Xavier. Lá estava Chico Xavier dizendo, debaixo do abacateiro, onde ele fazia orações, que a maioridade viria, isso falando em 1984, o ano em que eu mesmo fiz 14 anos. Eu já sou um coroa, faço 43 esse ano. Então foi 30 anos, gente, 3 décadas. Ele, na época, julgou que a televisão, só televisão, não smartphone, não internet, não esse dilúvio de informações que os jovens têm, só a televisão estava amadurecendo precocemente as crianças e adolescentes, porque a adolescência começa há 10 anos agora, hein, gente? É o que os médicos, biatras, são treinados para que os médicos biatras, ou seja, médicos especializados em adolescência. Eles tratam adolescentes de 10 a 20 anos. Realmente 10 anos ainda é criança, é um pré-adolescente. Não é realmente, isso é fora de cogitação. Mas 14 anos, então o Chico Xavier falou, porque Eugênia disse para mim nesses termos. Chico argumentou, Eugênia afirmou, para o plano superior, quem tem 14 anos é adulto. Ou seja, a espiritualidade aqui embaixo define a legislação de espiritualidade encarnada. Só é um assassino, homicida, se tiver 18 anos. Para a espiritualidade, é assassino igualzinho ao outro 18. E às vezes, de forma qualificada, porque está se divertindo em matar pessoas porque se sente impune. Mas vamos voltar, esqueçamos isso. Eugênia disse que no futuro, e para a espiritualidade, é isso. Quem quiser dizer que foi loucura minha, pode achar, não tem importância, médicos podem distorcer, mas Chico Xavier também falou isso, então Chico Xavier também pode ter cometido um erro. E todos cometem, Chico também cometeu, lógico, eu não acho que foi nessa área. Mas vamos falar só de 16 anos. Por que a gente pode definir? Sim, então, na época, Yolanda Guimarães, que trabalhava muito com a parte criminal, não é, Yolanda? Não sei se você ainda hoje trabalha mais com isso, mas não. Pronto, na época eu sei que ela trabalhava muito com isso mesmo, Yolanda, posso estar distorcendo com direito criminal, etc. Imagine que trabalho penoso, né? Trabalhar numa comarca que trabalha uma vara criminal. Pois bem, então ela, com experiência de causa, foi, e uma professora de direito disse o contrário, que geralmente a prática nos mostra mais claramente o que na teoria a gente pode ficar nas masturbações intelectuais à vontade, mas na prática as coisas são mais rápidas, nós vemos mais claramente. Muito bem, não condenando o meio acadêmico, né, amigos? Tanto é que eu festejo tanto aqui quem tem o mérito de prosseguir em seus títulos, etc. É esforço, é trabalho, é estudo, mas as duas coisas têm que se casar, teoria e prática. Isso é óbvio para todo mundo, é um axioma. Mas vamos voltar aos 16 anos. Eu sugiro que se faça assim. Se nós não pudermos estabelecer a maioridade penal para 16, vamos suspender o direito de um jovem de 16 definir quem é o governante máximo do país. Quer dizer que o jovem não sabe o que é disparar um tiro com arma de fogo numa pessoa. Mas pode tomar uma decisão tão séria, porque volta uma decisão, não é? A não ser que a gente deprecie, avilte a grandeza do valor, não importância, influência em termos de peso, quantidade. A gente se perde com essa bobajada de dizer, mas para vencer uma eleição precisamos de tantos milhões. Ficamos em números. O voto, o ato de votar tem um valor em si. A pessoa está tomando uma decisão pelos destinos do país, do estado, do município. Essa pessoa pode votar. Mas essa pessoa não sabe se está matando, quão errado é matar uma pessoa. Por favor, amigos, que hipocrisia, que hipocrisia. Suspendamos a outra parte, voltemos atrás. Ou então os jovens não podem votar com 16 anos, são bobinhos. Vocês já viram os jovens de 16 anos e as meninas de 16 anos? Bobinhos. Eu acho que os mais velhos é que são ingênuos, como aquele senhor, como eu disse. Então, voltando...
Vamos voltar. Então, esses jovens têm muitas razões para dizer: não, eu tenho meus motivos. Por que eu nasci pobre? E o outro porque nasceu filhinho de papai. Aí o filhinho de papai já tem um tom pejorativo, né? Quem diz que todo filho de pessoa endinheirada ou de posição social alta é tola? A história e a análise social dizem o contrário. Que por as pessoas nascerem em ambientes com maior oportunidade de educação, essas pessoas têm melhor oportunidade também de crescer. Então, nós devemos recuperar isso, resolver isso. O jovem nascido em classes sociais menos favorecidas tem que ter as mesmas oportunidades. É uma das funções de um ambiente igualitário. Mas enquanto não vivemos um ambiente completamente democrático e igualitário, não. Então isso significa que, afora casos de exceção, nascer em ambientes relativamente endinheirados ou de poder ajuda a pessoa a prosperar. Isso é um fato, amigos. É hipocrisia não reconhecer isso. Tanto é que a gente admira fulano de tal, veio de uma classe social considerada baixa, ou seja, não teve as mesmas oportunidades que outro e ascendeu ao topo na sua carreira. É mais elogiável. Todo mundo sabe que a pessoa superou adversidades muito maiores para chegar até ali.